Imagine um mundo onde a ciência desafia os limites da fertilidade, onde cada avanço nos aproxima de superar as barreiras que impedem tantos casais de realizarem o sonho de ter um filho. Mas nessa jornada é fundamental distinguir entre o que é possível e o que é mera ficção científica. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal. Peço que, caso você goste do conteúdo, considere se inscrever no canal, dê o like e compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Então, pessoal, Resiliente aqui. Hoje eu queria comentar sobre algo que, para mim, foi bastante inovador, vamos dizer assim, que é a ideia que o Raccoon trazia de que, ao ser criado o útero artificial, as mulheres entrariam em xeque-mate, pois os homens não precisariam mais delas para absolutamente nada. Então ele desenvolvia as consequências da implantação de uma possibilidade de você gerar a criança totalmente independente de uma mulher. Enfim, tem algumas teorias que abordam essa possibilidade a partir de células-tronco, mas a verdade é que a gente ainda está muito longe de criar um útero artificial que vá funcionar plenamente. Inclusive, os experimentos feitos com os animais também não deram certo, tá? Então é uma novidade aí, porque quando o Raccoon falava, parecia que a coisa estava muito próxima de acontecer. Pode ser que a gente dê um salto tecnológico? Pode ser que sim, mas a realidade é o que temos agora, e agora a gente está muito longe disso acontecer. Mas suponhamos que chegue o dia em que isso realmente aconteça. E quais seriam essas consequências? Será que realmente seria o xeque-mate para a mulher? Será que os homens, a partir de então, teriam seus próprios filhos e criariam seus filhos sem a presença de uma mulher? Então essa é a reflexão de hoje. Fiquem até o final para que vocês entendam qual é a minha abordagem. A verdade é, estamos em tempos aí em que o movimento MGTOW ele ganha uma certa notoriedade, ainda é algo muito pequeno, a maioria das pessoas nem sabem o que é o MGTOW, mas a verdade é que vem chamando atenção aqui no Brasil, pelo menos. Eu não sei como está na gringa, mas aqui no Brasil, mais e mais pessoas, aos pouquinhos, vão falando sobre o MGTOW, sobre o estilo MGTOW. E a gente aqui, no meio da nossa bolha masculinista, a gente conhece muitos homens que se dizem MGTOW. E a minha questão é, quando eu ouvi pela primeira vez o Raccoon falando sobre isso, eu pensei, pode ser que sim, que alguns homens queiram ter filhos. E nisso eu concordo, eu posso utilizar da minha própria experiência para relatar que muitos amigos sempre externalizaram, alguns, não todos, mas muitos, sempre externalizaram a vontade de ter filhos. Mas eu nunca ouvi, por parte desses mesmos sonhadores, que sonhavam em ter seus próprios filhos, eu nunca vi por parte deles a fala: eu gostaria de criar os meus filhos. Você tinha um papo assim de, vou jogar futebol, vou assistir ao jogo, vou levar o meu filho ao Maracanã, mas era o limite, era o máximo que eles falavam. Inclusive, um desses amigos que gostava muito de esbravejar, que queria ter filhos, inclusive teve 2, é um pai totalmente relapso e hoje está em outro país, está nos Estados Unidos e as crianças estão aqui. Nem sei se ele consegue prover aí as necessidades, mas se separou da mulher, foi para os Estados Unidos e cagou e andou para os filhos. E aí eu te pergunto, quantos caras não estão nessa mesma situação? Porque, veja bem, ter filho é uma coisa, criá-los é outra totalmente diferente. Inclusive, para quem trabalha em alta performance, se dedica muito ao trabalho, fica muito difícil você
ser um pai presente. Você pode ser um pai realmente provedor, aquele que coloca o dinheiro em casa, mas dificilmente você vai conseguir ser tão presente na vida do teu filho, porque o teu trabalho exige muito da tua presença, você tem muitos projetos, então é difícil estar presente. E é engraçado que essa galera da alta performance, que consegue ganhar mais dinheiro, o que era esperado, né, por parte deles é que, uma vez que já ganharam tanto dinheiro, que fossem pais presentes, porque poderiam se dedicar. Vide aí, por exemplo, Ítalo Marcilli. Eu não sei como é que é a presença dele, né, doméstica, mas eu acredito que, bem, se é verdade todos esses projetos que ele se envolve, aquele próprio lá, o Ícaro de Carvalho também é outro, eu acho que ia ficar meio difícil ali, né? Se não fosse a mulher ali, né, no suporte, ficaria muito difícil para esses caras terem filho. Tantos filhos como eles querem ter, né, como eles alegam querer ter. O Ítalo, de fato, tem muitos filhos e o Ícaro de Carvalho está no caminho, né? Mas, uma vez, parece que o Ícaro ele falou, e aí aqui é interessante porque aí volta aquele comportamento de NPC, né? Então tem lá os NPCs lá do Ícaro de Carvalho. Ele falou que ele não foi ao parto, acho que da filha, porque ele tinha que trabalhar e não podia. Olha o absurdo, né? E a galera seguidora dele tudo aplaudindo e achando, nossa, né? Como se ele tivesse feito um grande sacrifício, né? Então a mulher dele está lá parindo e ele está trabalhando, mesmo sendo um milionário. Então é esse nível de bizarrice que acontece, mas é um fato. E não precisa você ser milionário para ser um pai negligente, você pode ser pobre também. Quantos caras você não conhece que simplesmente só pagam ali o que foi definido de pensão para pagar e pouco se importam com os filhos? Então a gente, no meio masculinista, a gente tem que estar consciente disso, a gente tem que parar com essa mentalidade tosca de ficar só culpando a mulher e começar também a pensar e olhar para nós mesmos. Não tem problema nenhum você querer ter um filho. Ah, mas a sociedade é misândrica, o Estado é nosso inimigo, é um crime botar uma vida. Então não tenha. Mas aquele que quer ter um filho, tenha. Mas tenha com esse compromisso de ser pai realmente. Caso contrário, é melhor nem ter filho. E a verdade é que a gente sempre ouve a galera reclamando das leis e de que tem que pagar pensão, enfim. E aí eu pergunto assim, pô, beleza, você não quer pagar pensão. Você toparia, então, largar o trabalho e colocar a sua mulher para pagar a sua pensão para você cuidar das crianças? Eu duvido muito que algum homem consiga se sentir realizado em casa cuidando das crianças, penteando o cabelo da filha, escolhendo a roupa, dando banho para elas prepararem para a escola, cozinhando. Muitos homens não se adaptariam. Eu acho que a minoria se adaptaria. A verdade é que se você pegasse a guarda do filho, você colocaria ali, um dia mandar para a casa da tua mãe, outro dia você ia mandar para a casa da sogra, porque, sim, para ficar no dia a dia, arrumar, cuidar, educar, isso é muito mais comum por parte da mulher. Elas, vamos dizer assim, tancam mais isso. Então, se na situação em que um homem tem a condição de que a mulher abra mão de trabalhar para cuidar da casa, eu acho que funciona bem essa estrutura. Mas o contrário, a mulher ganhando razoavelmente bem, que dê para sustentar os dois, e o cara ficando em casa, nem o cara fica bem, nem a mulher fica bem. Então a gente tem que pensar justamente nisso. Beleza, decidi, quero ter filhos. Ou a gente pode fazer essa projeção. Então, sim, existe a possibilidade de útero artificial. E aí vocês acham realmente que um homem vai pagar para ter um filho, e aí, como é que ele vai criar esse filho sozinho? O migtal que decide ter um filho por meio do útero artificial, como é que ele vai criar essa criança? Então, são problemas que a gente tem que pensar e analisar friamente para que a gente não compre certas narrativas falaciosas. Porque, sim, eu acredito que, por parte do que o Raccoon falava,
E eu nem estou falando, acusando o Raccoon de falacioso, não é isso. Mas, na perspectiva do Raccoon, é que seriam aqueles homens que são a minoria na sociedade, que são aqueles caras que são muito, muito ricos, que contratariam esse serviço, teriam um filho, mas quem criaria seria a empregada, a babá. Ele aproveitaria dos momentos que o interessarem. Então, vai brincar com o filho, vai jogar com o filho, vai levar o filho ao passeio, vai mostrar para a sociedade que é um bom pai. Mas no dia a dia eu acho muito difícil essa realidade em que você tem um homem que consegue dar conta da criação de uma criança sozinho, sem auxílio de nenhuma mulher. Acho muito difícil, muito difícil. Ainda mais se for uma menina, né? Ainda mais se a escolha. E aí a gente tem uma série de problemas que derivam disso. Mas aí seria uma conversa para um outro vídeo. Acho que agora a reflexão é a seguinte: será que, uma vez criado o útero artificial, qual seria a demanda para isso? Eu acredito que quem procuraria o útero artificial seriam mulheres inférteis, na maioria dos casos. Dificilmente o homem lançaria a mão desse recurso.